de Jesus e Atualidade, que fala sobre Jesus e alegria, né? Jesus, essa alegria que está conosco, sempre esteve e sempre estará. Vamos ao slide número 3, onde eu coloquei um pequeno trecho de uma mensagem de um espírito protetor. Essa mensagem se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 10. E eu tirei o seguinte trechinho: Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência. O que o benfeitor quis dizer para nós, né? Nós somos espíritos encarnados, e como tal, a gente tem, né? Temos as nossas necessidades próprias de espíritos encarnados. E se estamos encarnados, precisamos viver a experiência de espíritos encarnados, que têm algumas necessidades. Convivemos com pessoas diferentes, de natureza diferente, de pensamento diferente, como disse o benfeitor nesse pequeno trecho, né? E antes eu estava falando, vou lembrar novamente, quem estava conosco no dia do capítulo sobre a tolerância, como Joana nos traz essa questão da tolerância, da gente aceitar e compreender o irmão que pensa diferente de nós, que tem uma escolha diferente de nós, como nós gostamos que respeitem as nossas escolhas, as nossas opiniões. Então, devemos ser tolerantes e devemos conviver com esses irmãos harmoniosamente, né? Buscando atender às nossas necessidades, buscando atender a realizar as nossas alegrias, mas sempre com a consciência tranquila, com equilíbrio, como diz o benfeitor, da alegria que dá uma boa consciência. Então, podemos viver com alegria, mas uma alegria que dá uma boa consciência. Passemos para o slide 4, né? E aí a gente entra efetivamente, né, no conteúdo de Joana, no capítulo 9, do Jesus e Atualidade. E ela diz, entre outras coisas, né? A tristeza é grave enfermidade que deve ser combatida, né? Não podemos deixar a tristeza fazer morada em nossos corações. Não podemos deixar a tristeza, né? Não podemos também, como ela diz embaixo, ó, desculpas para aceitá-la, para aceitar a tristeza, não passam de sofismas e mecanismos de fuga da realidade. Então, a gente não pode, não só não pode deixar a tristeza fazer morada em nossos corações, em nossas mentes, como também não podemos ficar lançando mão de argumentos capciosos ou mecanismos de fuga para agasalhar a tristeza em nós, né? Desculpas para aceitar não passam de sofismas e mecanismos de fuga da realidade que nós mesmos promovemos, né? Para agasalhar a tristeza em nós. E não podemos deixar que a tristeza faça morada, porque ela é grave enfermidade e devemos combater. Todos temos problemas. A falta deles geraria, por hora, desmotivação para a luta e o progresso, né? Nós precisamos das dificuldades. Nesse momento evolutivo nosso, nós precisamos das dificuldades, sob pena de nos acomodarmos. Então, nós precisamos da dificuldade, do problema, porque são molas que nos impulsionam para o progresso, né? Se a gente não tivesse o problema, nos acomodaríamos. Então, todos temos problemas, mas precisamos dar conta, precisamos gerenciar, precisamos lidar. Seja lá qual o problema que nós tivermos, o que a gente tem que fazer desse problema? O que a gente está vivendo nesse momento é muito legal para a gente, né? Um aprendizado muito grande. A gente tem que pegar o problema que a gente tem e transformar em bênção, né? Transformar em reflexão, e não em desalento, né? Em desânimo, que muitas vezes, se a gente se deixa mesmo alimentar por isso, descamba para depressões graves, não é? Então, a gente precisa pegar o problema e transformar esse problema em bênção,
né? Transformar em convite para uma reflexão, né? O que eu estou precisando aprender com isso, né? A gente adoece, por exemplo, tem uma doença qualquer grave, né? O que eu estou precisando aprender com isso? Meu Deus, o que eu preciso aprender com isso, né? Um problema sério financeiro, né? Um desemprego, o que eu preciso aprender com isso, né? Nada nos acontece por acaso. A gente sabe que o Pai não nos envia, isso é velho, a gente escuta isso há muito tempo. Um cobertor mais, aliás, um frio mais forte do que o cobertor que a gente tem. Então, tudo é para nosso aprendizado, tudo é lição. Então, a gente precisa transformar a adversidade, né, em momentos de reflexão para que possamos crescer com o problema, né? A dificuldade trazer crescimento, né? A tristeza, perdão, ela prejudica de tal forma, né, a gente, que a gente pode até adoecer fisicamente. Se a gente se deixar envolver pela tristeza, né, a gente pode, inclusive, adoecer, né? E a Joana, ela chama a atenção da gente para quando a gente se concentrar no problema, a gente olhar em volta, né? E ver o que a gente tem, que Deus nos fornece, o que Deus nos dá de graça e agradecer, gratidão sempre ao Senhor da vida. Eu ia comentar antes, acabei esquecendo dessa figurinha que eu botei nesse slide. Quem assistiu o filme Divertidamente conhece essa personagem, é a personagem Tristeza. Quem não assistiu o filme, eu aconselho que veja uma animação muito bacana, e nessa animação, né, são os vários sentimentos de uma menininha, e a lição final, né, não vou contar o filme, dar spoiler do filme, mas a lição no final, né, é como tudo tem que viver equilibradamente, como cada emoção faz parte, né, de nós e precisam ser vivenciadas equilibradamente, a emoção precisa ser vivida, né, gerenciada, para que a gente consiga ter uma vida plena, né? Então, quem ainda não assistiu o Divertidamente, aconselho, veja Divertidamente, que é uma animação muito bacana. E então, eu lembrei aqui também, né, com essa questão dessa parte do Divertidamente, essa questão da gente olhar em volta, como Joana nos exorta, olha em volta, e gratidão sempre ao Pai, né, ao Criador, que nos dá tantas oportunidades, tantas condições para a gente crescer, para a gente se tornar melhor. E eu lembrei da passagem que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19, Santo Agostinho, né, onde ele diz obrigado, né, a dificuldade chegando, ele diz para a gente, olha, diga, obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo, né? Ele fala isso para a gente, olha, quando a dificuldade surgir, quando o problema surgir, obrigada, Senhor, por haverdes querido me experimentar, não é? O que eu preciso saber? Toda pessoa que passa por grande dificuldade é porque tem aprendizados a fazer, né? E é isso que a gente precisa refletir. O que é que eu preciso aprender realmente, né? Vamos para o slide 5. No slide 5, eu coloquei uma passagem, está lá no Fonte Viva, né? Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. É a lição que tem título Regozijemo-nos sempre, né? E nessa lição, Emmanuel, ele comenta, né, uma passagem da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, palavra difícil de falar, né? A lição é regozijemo-nos sempre. E ele faz o comentário sobre isso, não é? E faz o comentário que Paulo passou por grande dificuldade. A gente lembra Paulo de Tarso, que era Saulo de Tarso, né? Que perseguiu cristãos, que mandou matar. E quando na estrada de Damasco, ele teve seu encontro com o Mestre Jesus, que ele refez todo o seu caminho, não é? Mas até por conta disso sofreu muito, né? Foi hostilizado
pelos seus pares, a família renegou, né? E sofreu bastante, foi perseguido, tudo mais. Mas ele diz, regozijemo-nos sempre, né? Ele diz assim, um trechinho, né? A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária, né? A ausência continuada de esperanças e de alegria, aquele coração que está sempre nebuloso, sombrio, né? Significa evolução deficitária. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum, né? Então, para onde a gente olhar, a gente tem oportunidade de fazer coisas, de realizar coisas, coisas edificantes, coisas boas para nós, coisas boas para os nossos irmãos. Então, para onde a gente olhar, tem coisas para realizar e para o nosso aprimoramento. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma, né? A gente não caminha, a gente fica ali, né, circulando em volta daquele sentimento e não sai daquilo, e não sai daquilo, e enferruja, né? As engrenagens da lamentação contumaz, ou seja, aquela lamentação constante, é ociosidade ou resistência destrutiva, né? Se você fica só na lamentação, você não age, você não vai à luta, né? E aí você, né, numa resistência destrutiva, o prejuízo é só nosso, né? Se a gente entra nesse processo. Ele diz aqui, eu não coloquei no slide, mas ele diz aqui, né, ele chama atenção para a gente, que cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor de sua melhoria, quer dizer, não é só os eventos festivos e bons momentos, bons eventos que fazem parte do nosso crescimento, do nosso aprendizado. Até porque, no nosso momento evolutivo, o que acontece? A dor, o sofrimento, consegue nos ensinar melhor do que os eventos mais felizes. Se a gente for parar para pensar, a gente sempre lembra com mais facilidade de um momento difícil, de um momento triste, do que um momento alegre, não é? Então, por uma controvérsia nossa mesmo, a gente aprende mais com o sofrimento, com a dor, do que com um momento feliz, do que com a alegria, né? E a gente precisa sair né, dessa coisa de ficar circulando em volta desses sentimentos, não é? Emmanuel, nesse trechinho, nessa lição, ele fala basicamente a mesma coisa que Joana fala nesse capítulo, de Jesus e alegria. É contraproducente a gente estacionar em lamentações. O que vai resolver se a gente está com um problema para resolver? O que adianta a gente sentar e ficar lamentando? Aquele personagem também de desenho, ó dia, ó azar, o que vou fazer? Não adianta, é contraproducente. Emmanuel diz que ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana. Quer dizer, todos nós temos recursos. É preciso que a gente olhe, né, para si e diga: o que eu posso fazer? Eu tenho recursos. Ninguém vem sem recursos. Imagina se o Pai nos colocaria numa encarnação sem recursos, né? Com exceção daqueles casos mais complexos, de grandes espíritos, tem seus recursos. Então, o Pai não coloca a gente na luta sem recurso. É preciso, porém, que a gente encontre, né, em nossos arquivos, em nossas bagagens, esse recurso. Não é isso? Mas vamos para o slide 6. No slide 6, são conteúdos da Joana no livro, não é? Ela coloca que a tristeza pode resultar de 2 fatores, entre outros fatores, ela chama atenção para esses 2, né?
Existem aquelas tristezas que são tristezas com razão, com motivo, né, efetivo. Por exemplo, perdeu o emprego, ficou triste, né? Uma separação, um divórcio, né? A perda de um ente querido, são tristezas com razão, com motivo efetivo, mas que também precisam ser vividas o momento daquele luto por aquela perda, né? Por aquela situação. Cada um tem seu momento, não vamos fechar o luto das pessoas, não, você tem que ter o luto de 6 meses, 3 meses, não. Cada um tem seu tempo, mas são lutos que devem ser vivenciados sim, mas chega um momento que a gente sai do luto. Quando a gente não consegue sair desse luto, aí a situação já está adoecida e aí a gente precisa procurar ajuda profissional, né? A Joana fala, a tristeza pode resultar de 2 fatores, entre outros, lembranças do passado espiritual. A tristeza pode ser proveniente, ter origem em lembranças do passado espiritual, e perturbação com repercussão obsessiva, né? No primeiro caso, que é o caso das lembranças do passado, ela coloca que, para que a gente possa trabalhar, né, essa tristeza originada em lembranças do passado espiritual, eliminando as ideias pessimistas através de ideias novas, positivas, incutindo-as nos painéis mentais até superar as lembranças mais. Porque o que acontece? O hábito, se estabelece o hábito pela repetição, né? O hábito se estabelece pela repetição. Então, tanto a gente começa, né? Veio aquela ideia pessimista, a gente, ficou atento, coloca uma ideia nova no local, uma ideia positiva, vai buscar alguma coisa que possa trazer paz de espírito, alegria naquele momento, e tanto faz isso, é um treino, tanto faz, tirando essas ideias pessimistas do caminho, colocando ideias novas, procurando leituras boas, músicas gostosas, coisas positivas, e tanto a gente faz esse movimento, não é? Que a gente acaba afastando essas ideias pessimistas e trazendo, né, ideias novas, ideias melhores, ideias boas. E no segundo caso, que é a perturbação com repercussão obsessiva, né, ela diz assim: evita a hospedagem de entidades desencarnadas que ocorre pela sintonia nas faixas psíquicas, podendo agravar-se com o tempo. Quer dizer, se a gente sintonizar com esses companheiros desencarnados, né, que estão também em dificuldade, pronto, né, vai fazer a conexão e aí a gente pode passar a ter uma perturbação obsessiva, sim, desde uma perturbação leve até casos mais graves, se isso não for cuidado, não é? Se isso não for visto. E aí a gente lembra da terapia espírita, que é muito importante nos casos de perturbação por obsessão, que é o passe, a água fluidificada, estudo, não é? Trabalho no bem, atividades edificantes, tudo isso são uma excelente terapêutica no caso, né, da perturbação com repercussão obsessiva, né? Aliás, é o tipo de terapia excelente para todos nós em todos os momentos, né? Não precisamos entristecer ou adoecer para procurar essa terapia espiritual, né? Que se a gente não está em dificuldade física, emocional, espiritual, é preventiva, né? A gente trabalha no bem, né? Se envolve em atividade do bem, está na casa espírita ou no seu templo de oração, não é necessariamente, não é o espiritismo, não é o salvador do mundo, né? Cada pessoa se identifica num templo religioso, mas você está lá, você está indo, você está fazendo esse contato com a divindade, né? Você está trabalhando no bem, está fazendo o melhor que você pode, e isso é terapia preventiva, não é? Para a gente não cair lá. Porque se cair, a gente vai precisar mesmo fazer, né? E muitas vezes precisando até, inclusive, de ajuda profissional, não é isso? Né? Se a situação se torna
de tal maneira que a pessoa realmente adoeça bem, né, com aquela questão bem difícil, de difícil solução e que precisa de ajuda, não só da terapia espiritual, mas da psicoterapêutica mesmo, que Joana nos fala bastante, né, sobre a psicologia profunda e, né, a gente precisa buscar essa ajuda, né? Uma coisa que é importante, né, que Joana fala também, é que a gente não reencarna apenas para pagar, né? Existe um equívoco de entendimento de que, não, se eu estou sofrendo, é porque eu preciso pagar. Mas a gente não reencarna só para pagar. A gente reencarna para aprender, não é? Para ressarcir. E não precisamos necessariamente estar aí, inclusive, né? A magnanimidade de Deus, a misericórdia divina. Nós não precisamos do sofrimento para ressarcir. A gente pode pagar com amor. O amor cobre a multidão de pecados, não é? Então, a gente pode facilitar muito a nossa jornada se a gente decide pelo amor, que é o remédio, assim, por excelência. Não tem remédio melhor. Então, a gente não reencarna só para pagar. A gente reencarna e ressarce, não é? Com o trabalho do bem, fazendo caridade, né? Estando disponível para aquela pessoa que precisa de ajuda. Tudo isso é ressarcimento. Eu coloquei aqui, eu anotei para não esquecer, porque são palavras de Joana mesmo que ela fala, que o nosso destino, eu coloquei na minha palavra, assim, nosso destino é o alto. Não, como diz Joana lá no capítulo, não as sombras do remorso inútil, que não adianta ter remorso sem trabalho, né? Ou no charco das lágrimas perdidas, porque não adianta remorso e lágrimas. A gente passa pelo remorso, né? Pelo arrependimento e reparação. E a reparação é trabalho. Não adianta a gente ficar lá, ai meu Deus, não saio disso. Não, é trabalho. Vamos agir, vamos modificar, vamos crescer, né? Quando a gente insiste muito na situação infeliz, né? Quando a gente insiste, quando a gente se vitimiza demais, é isso que acontece. E é improducente. Não adianta a gente se vitimizar, né? Quando a gente coloca em movimento a vontade de sair do problema, de sair da dificuldade, de sair da tristeza, a gente se transforma nos próprios psicoterapeutas. Não estamos tirando aqui o valor dos psicoterapeutas, né? Eles têm muito valor porque tem pessoas que não conseguem sair de determinadas situações sozinhos, precisam de ajuda profissional, né? Mas quando a gente faz o movimento da vontade para sair da confusão íntima, da tristeza ou de qualquer situação mais problemática para nós, a gente acaba se tornando o próprio psicoterapeuta. Fala da Joana. Você acaba se tornando o seu próprio psicoterapeuta, né? E nesse movimento, você até sendo seu próprio psicoterapeuta, você percebe se você vai conseguir fazer esse movimento sozinho ou se você vai precisar de ajuda e vai em busca de ajuda, né? Mas vamos em frente, porque a hora passa, né? Vamos para o slide 7. E no slide 7, eu tenho uma outra passagem de Emmanuel, que está aqui no Livro da Esperança. Ó. Livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Livro da Esperança. Lá no capítulo que tem o título Em Louvor da Alegria. Né? E diz assim, em verdade, existe a melancolia edificante, expressando saudade da vida superior. Contudo, aqueles que a registram no âmago do próprio ser consagram-se com redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no próprio coração a nesga de céu, suscetível de identificá-los ao plano celestial, que esperam, ansiosos, suspirando pelo reencontro com os entes que mais amam. Emmanuel nos lembra que existe uma melancolia edificante. Vocês já ouviram falar
sobre a melancolia do crepúsculo? Alguém já deve ter ouvido falar dessa melancolia do crepúsculo. Eu tomei contato a primeira vez com essa questão da melancolia do crepúsculo quando eu estava lendo há muitos anos atrás, há mais de 30 anos, o livro Mansão Renoir, da Dolores Bachelard. E lá, uma personagem, senti toda tarde, ao crepúsculo, ela tinha uma sensação, assim, uma tristeza sem razão, né? Uma vontade de chorar, uma angústia que ela não conseguia localizar de onde vinha. Estava muito bem, passava o dia, chegava ao crepúsculo, aquela coisa. Né? E lá no livro encontra-se, né? Depois fala-se o esclarecimento sobre essa questão da melancolia do crepúsculo, que seria um momento do dia, o crepúsculo, que nós, espíritos, né, sentimos mais a falta da nossa verdadeira pátria, da pátria espiritual. Aquele momento de saudade, aquela saudade gostosa, né? Aquela tristeza que você não sabe de vem, aquela saudade de um lugar, de pessoas, né? Então, é essa melancolia edificante que o Emmanuel fala também. Só que essa melancolia não é para nos deixar tristes, porque nós estamos encarnados e, como tal, precisamos viver, precisamos realizar, não é? Porque faz parte do nosso processo de evolução as encarnações, para a gente vir aprender. Mas o que a gente faz, então, com isso, né? Registra no âmago do próprio ser, consagra-se com redobrado fervor ao serviço, porque quando a gente tem essa consciência de que a gente vai realizar aquilo que veio realizar para nós, né? Para nosso crescimento, para nossa jornada evolutiva, e quando nós fazemos esse movimento e realmente alcançamos, a gente está preparando um futuro, né, na pátria espiritual e mais adiante, em próximas encarnações, muito melhor, não é? E se a gente realiza bem, né, vem, o nosso projeto é bem realizado, qual a recompensa para isso, né? Nós, na volta para a pátria espiritual, vamos direto para onde? Para os lugares que amamos, para junto das pessoas que amamos, não é? Então, essa melancolia edificante que o Emmanuel fala é para mexer com a gente, né? E, vamos para frente, né? Isso aí é saudade. E essa saudade, para ser resolvida, você tem que trabalhar, fazer, resolver, realizar seu projeto de vida que você trouxe para essa encarnação, para você poder reencontrar essas pessoas que você ama e voltar para esse lugar, não é? Que você tanto deseja estar, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa lutar contra o ato da tristeza destrutiva, né? Como a gente combate qualquer hábito ruim, né? Fumar é ruim, a gente combate o cigarro. Comer muito, né? Sem medida é ruim, a gente combate. A tristeza destrutiva também precisa ser combatida como qualquer vício, como qualquer hábito, né? Mas vamos à frente. Senhor, a hora passa muito rápido. Vamos para o slide 8. Joana nos fala que apenas uma vez Jesus deixou-se ficar triste. Na hora decisiva, quando os discípulos dormiram e não vigiaram com ele, pois não percebiam a gravidade do momento. Aquele momento que Jesus foi para Getsemane, não é? E levou com ele 2 ou 3 discípulos, não estou lembrada, não é? Mas os discípulos dormiram e não vigiaram com ele. Aquele era o momento próximo, né, da prisão de Jesus e da sua crucificação. E nesse momento, né, embora ele tenha sido tolerante com a dificuldade dos discípulos e não tenha ido lá cutucar, né, acorda aí, vocês vieram comigo e não vão vigiar comigo, não. Deixou os discípulos lá dormindo, não é? E meditou, orou e esperou aquele momento, né? Apenas uma vez Jesus deixou-se ficar triste, na hora decisiva, quando os discípulos dormiram e não vigiaram com ele, pois não percebiam a gravidade do momento.
Sempre cultivou a alegria da esperança, a bênção da saúde, a dádiva da paz. Seu ministério foi o do júbilo, da transformação do homem e do mundo velhos em uma criatura e sociedade inteiramente novas, né? Então, a mensagem de Jesus, ela é toda feita de alegria, toda feita de alegria. Jesus trouxe, né? Ele nos mostrou, nos mostra ainda o caminho da felicidade, né? Ele passou pelo que passou por nós, né? Fez sacrifício, né? Veio até nós, trazendo-nos o conhecimento da verdade. Não compreendemos, tanto não compreendemos muito bem, né? Que hoje estamos aqui ainda em aprendizado, que Joana precisou fazer todo esses apontamentos, trazer para nós, para nos apontar, porque Joana faz o que na série psicológica, né? Em tudo dela, mas especialmente na série psicológica. Ela traz para a gente, não é? Os ensinamentos de Jesus, ela faz uma análise, né, dos comportamentos e dos ensinamentos de Jesus e mostra para a gente o caminho. Olha só, vocês não entenderam lá naquele momento, mas olha só, é isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo. Lá em 2000 e tantos anos atrás, Jesus já sabia, né? Tudo que hoje a gente começa a enxergar melhor através da psicologia profunda, né? Das teorias de psicologia mais humanizadas, mais humanistas. Jesus já sabia naquela época, trouxe para a gente. E a gente, né, não compreendeu bem, tanto é que estamos aqui. Mas estamos tendo nova oportunidade. Joana está nos facultando uma oportunidade ímpar, né? Porque ela mastigou tudinho e trouxe para nós. É só a gente pegar, né? Entrar no estudo, na reflexão e na transformação. A amiguinha aqui colocou Pedro, Tiago e João, que dormiram, né? E não vigiaram com o mestre naquele momento, né? Pré-prisão de Jesus e da crucificação, né? Mas vamos para o slide 9. No slide 9, tem um trecho de Hamed, do Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, né? No capítulo Viver com Naturalidade, Hamed, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, ele lá diz assim, Jesus de Nazaré, faz uma pergunta, Jesus de Nazaré vivia, à sua época, uma vida mística e distante no retiro da sociedade? Não. Jesus viveu plenamente, né? Ia a casamentos, ia a festas, almoçava nas casas dos amigos, viveu plenamente, né? Hoje, a gente vê, perdão, a gente vê algumas vertentes religiosas proibindo uma série de coisas, né? Você não pode isso, você não pode aquilo, né? Exige determinadas coisas, né? Roupas, tipos de roupas, não corta cabelo, não faz isso, não faz aquilo, né? Isso aí mostra para a gente o quê? Realmente, ainda não entendemos completamente a mensagem do mestre, né? Hamed pergunta, Jesus de Nazaré vivia, à sua época, uma vida mística e distante no retiro da sociedade? E continua, o Cristo de Deus se integrava intensamente no social. Jesus vivia intensamente, né? Participando das festas de casamento, do relacionamento fraterno, amando intensamente os amigos. Sem preconceito algum, fazia visitas e tomava refeições em companhias de variadas criaturas, percorrendo cidades, campos e estradas, sempre acompanhado pelos amigos queridos e pelas multidões que o cercavam. Então, Jesus vivia plenamente, plenamente. E nós, que estamos encarnados, nós precisamos viver plenamente também, né? Nós estamos encarnados, vivemos em grupo, somos instados, né, a agir no social, mas não de maneira severa, de maneira, né, sombria, lúgubre, não. Jesus viveu intensamente. Enquanto esteve aqui entre nós, viveu intensamente, né? Então, a gente não vamos viver intensamente, né? E vivendo, inclusive, como diz Hamed, os prazeres que a condição humana permite, felizes. Só que
com equilíbrio, né? Com equilíbrio. Não é que assim, eu quero viver todos os prazeres da vida encarnada e pronto, caiu no mundo. Não é isso. Hamed nos diz que a gente precisa, sim, viver a condição humana, os prazeres que a condição humana permite, né? Mas usando prazerosamente e com equilíbrio, equilibradamente, os nossos potenciais e as nossas faculdades, né? Não é para a gente cair no mundo, é para que sejamos felizes realizando as nossas potencialidades. Nós somos criados por Deus simples e ignorantes, não é? E as nossas potencialidades, as nossas faculdades vão se desenvolvendo ao longo das encarnações, não é? Então, essas potencialidades, essas faculdades, nossos potenciais, Hamed diz, olha, precisamos, encarnados, vivenciar isso prazerosamente, com equilíbrio, né? Porque prazerosamente pode trazer uma interpretação equivocada. Não é prazerosamente, vai cair no mundo, não quero nem saber, deixa a vida me levar. Não é isso. É com equilíbrio, né? Vivendo alegremente, mas equilibradamente, vivenciando os seus potenciais, as suas faculdades. É isso que Hamed fala para nós, né? E que o Cristo de Deus fazia intensamente também, vivia no social, né? Todas as potencialidades dele estavam ali presentes. Vamos para o slide 10. Que aí também é o capítulo 9 de Joana. Renascer é vencer a morte, é a alegria da libertação, né? A gente aprende que a morte não existe, né? Que a morte do corpo físico é apenas o quê? Morreu o corpo físico, uma veste que nós tiramos, né? E vamos nos preparar, caso tenhamos necessidade ainda, para uma nova veste mais adiante, né? Então, é a alegria da libertação, porque a vida verdadeira é a vida do espírito. Então, se você está vivendo a vida do espírito, você está liberto, né? Então, renascer é vencer a morte, é a alegria da libertação. Devemos abandonar as sombras que ocultam nossas possibilidades e sair a semear a fraternidade, né? O que acontece? A gente recebe muitas oportunidades, não é? Quantas oportunidades? O Pai é paciente, tolerante ao extremo conosco, e a gente recebe várias oportunidades, não é? Somos espíritos imortais, somos filhos de Deus, somos seus herdeiros. E um dia vai chegar, né? Seremos totalmente livres, não é? Mas isso é um processo que a gente precisa alcançar, né? É mérito nosso, a gente aprendendo, crescendo, evoluindo, mérito nosso. Um dia seremos espíritos puros, livres, né? Devemos abandonar as sombras, como diz Joana, que ocultam as nossas possibilidades e sair a semear a fraternidade. Quando ela diz isso, é o quê? A encarnação, né, faculta a gente iluminar a sombra que a gente ainda carrega. E para a gente iluminar essa sombra que ainda carregamos, nós precisamos o quê? Trabalhar por isso, né? Fazer o nosso processo de autoiluminação, né? Aquele mergulho interior que Joana sempre nos chama, ó. Olhar para dentro, porque não adianta olhar para fora. Olhar para dentro, ver o que a gente precisa modificar e começar, com vontade firme, o processo de transformação. E faz parte desse processo de transformação a vida em comum, a vida em grupo, né? As realizações em sociedade. E a gente precisa, né, dar a nossa cota, Mais adiante, tem um trecho que eu usei também do Hamed, que ele fala sobre isso, da nossa participação no progresso do coletivo também, né? Porque se a gente ficar só para dentro, vai ser uma coisa assim meio, né? Meio egocêntrica, né? A gente precisa fazer o nosso trabalho, mas o nosso trabalho de crescimento vai espraiar e irradiar para o grupo em que vivemos, né? Para a sociedade que vivemos, para o planeta inteiro. Se a gente busca a transição que a gente está buscando, que a gente está vivenciando assim, né? Como o Haroldo Dutra
já mencionou, e a Claudinha mencionou já recentemente aqui conosco também, a transição está constrangedoramente à nossa porta. Então, a nossa transformação, a nossa transição acontece junto com o resto do grupo e com o planeta. Então, a gente precisa lidar com essas questões, né? Muito bem. Raquel, a gente conversa, não esquece disso aí, não, que quando a gente terminar, a gente fala sobre isso, tá bom? Raquel está perguntando aqui como lidar, né? Que a sociedade está muito doente, as almas estão ignorantes, como a gente lidar com isso. A gente, anote aí que a gente vai conversar um pouco mais no final, né? E continua aqui, realizar um novo encontro, Joana chamando a nossa atenção. Realizar um novo encontro conosco mesmos, né? Olhar com carinho, fazer um autoexame melhor, valorizar o já alcançado e caminhar para o êxito, né? A gente escuta muito, né, alguns companheiros espíritas com aquele discurso assim, não, eu aprontei muito, eu fui uma boa bisca, alguma coisa assim, e naquele discurso, sabe, que mais parece que está pedindo atenção para si do que propriamente consciência de que realmente não é uma criatura ainda do jeito que gostaria de ser. Mas a gente precisa valorizar o que a gente já alcançou, né? Olha só, nós estamos numa sexta-feira, né, à noite, aqui, juntos, envolvidos aqui nesse trabalho, né, buscando conhecimento, sim, mas buscando principalmente que esse conhecimento nos faculte essa transformação, essa mudança que a gente quer, não é? Então, a gente precisa valorizar esse movimento que a gente está fazendo. Tem muita coisa a percorrer? Claro, claro que tem muita coisa a percorrer. Tem muita coisa a percorrer. A própria pergunta aqui da nossa companheira Raquel, né, nos faz refletir sobre isso, né? Como a gente ainda está ignorante, como a gente ainda está precisando crescer, não é? Mas o que a gente já fez, o que a gente já tem, né, o que a gente já alcançou, a gente precisa valorizar. Precisa dar valor realmente. Olhar para si e falar assim, ó, puxa, eu era assim e não sou mais, mas ainda tenho tal e tal coisa que eu quero melhorar e vou trabalhar nisso, né? Então a gente precisa valorizar e continuar caminhando. Não adianta, como passou lá no slide lá, lamentação é improducente, né? É contraproducente. A gente não pode ficar se lamentando. A gente precisa partir para o trabalho, para fazer, para realizar, para transformar aquilo que a gente precisa transformar, tanto pessoalmente nosso, como no ambiente que vivemos, não é? E continua aqui. Nada de entregar-se à tristeza. A Joana fala, nada de se entregar à tristeza, né? Se queremos, podemos sair dela, né? A tristeza não pode fazer morada, como a gente disse lá no início, né? E se a gente tem vontade de sair da tristeza ou de qualquer coisa que não esteja boa para nós, a vontade firme realiza, né? Talvez a força, eu acho que é a força, a vontade é a força motriz mesmo, né? Você tem vontade firme, você vai e realiza, né? Não podemos. A gente precisa, né, fazer todo esse movimento de autoexame e crescimento, né, em busca da plenitude, da individuação, né, que é falada todo o tempo por Joana, que cita Jung e outros teóricos da psicologia, né, a gente precisa, né, fazer esse trabalho. É um dever, a gente já estudou dever, é um dever para a nossa recuperação. As oportunidades chegam, né? Deus nos dá as oportunidades e aí a gente precisa corresponder a essa bondade, essa imensa misericórdia do Pai, generoso a beça com a gente, nos dá as oportunidades. Então, para a nossa recuperação, para o nosso crescimento, para sermos realmente dignos de sermos chamados filhos de Deus, seus herdeiros, a gente precisa corresponder às oportunidades recebidas pelo Pai,
né? Precisamos corresponder. A gente se comprazer na tristeza é enfermidade. Então, a gente precisa trabalhar pela alegria, né? Para sermos alegres e instrumentos de levar alegria para os outros, né? Mas vamos lá, para o slide 11. E aí, no 11, nós temos, mais uma vez, Emmanuel, novamente aqui no livro da Esperança, né? Aí, só que é já num outro capítulo, que é em favor da alegria, Emmanuel diz o seguinte: ele vem falando, né, sobre as dores, sobre os sofrimentos, né, e aí chega nesse ponto. Ponderando tudo isso, respeitemos a dor, mas plantemos a alegria e a esperança onde nossa influência logre chegar, né? É muito, mas muito grande no mundo, né, o cortejo das moléstias, né, que infelicitam as pessoas. É muito grande, é muito grande. Mas maior ainda é a inquietação nos ombros dessas criaturas, né? Então, Emmanuel nos fala: respeitemos a dor, mas plantemos a alegria e a esperança onde nossa influência logre chegar. Esse momento que a gente está vivendo, momento importantíssimo. A gente vê muitos companheiros, né, divulgando fé, confiança e esperança em dias melhores, confiança em Deus, confiança na sua sabedoria, que nada nos acontece, nenhum fio de cabelo cai, nenhuma folha da árvore cai, sem que o Pai dê sua autorização. A gente vê muitos companheiros, né, levando mensagens de otimismo, de esperança, mas também vê muitos companheiros que só colocam, que só distribuem mensagens para baixo, mensagens, muitas mensagens, às vezes, de xingamento, né, de ofensa. A gente compreende que o momento é um momento grave, é um momento difícil, muitas coisas complicadas e complexas estão acontecendo, mas o nosso olhar é o olhar do espírita, né? O que a gente aprende no Evangelho do Mestre Jesus? E a gente já vem olhando em diversos capítulos que a gente está vendo. Não julgar, ser mais tolerante, né? A gente precisa fazer esse exercício de um olhar mais tolerante. Uma pergunta: o que eu faria se eu estivesse na posição daquele companheiro que eu estou criticando, que eu estou xingando, que eu estou falando? Eu sei que é muito complicado, gente. É um momento extremamente difícil, né? Eu tenho me pegado muitas vezes nos meus momentos diários de oração, falando com Deus: Pai, está difícil esse, né? Somente quando cai uma leitura, uma lição, né? Quando a gente abre um livro para ler um trecho do Evangelho, um trecho de uma mensagem, a gente, parece que cai como uma luva, né? Aí eu olho aquilo e digo: Pai, está muito difícil fazer isso nesse momento. Mas a gente precisa fazer esforço. Precisa fazer esforço. Não podemos retrogradar. A doutrina espírita traz para a gente tanta informação, tanto conhecimento, né? A importância dessa transformação, a importância da gente ser mais tolerante, da gente ser mais compreensivo com o outro. Então, o momento é difícil, mas não adianta nada a gente entrar num clima ruim, porque a gente, que o Espiritismo nos ensina da importância de uma psicosfera limpa, harmoniosa, saudável, e se a gente entra nesse fluxo de notícias ruins, de xingamento disso, a gente não está colaborando em nada. Que colaboremos com as nossas orações diárias, pedindo pela humanidade, por todo mundo, que todo mundo fique bem, né? Que isso passe logo. Essa é a nossa colaboração. A gente tem que trabalhar em favor da alegria, em favor da confiança, da esperança, né? Não tem nada fora de controle, Deus está no controle. Jesus, o nosso governador da terra, está no controle disso tudo, né? A hora que chegar a hora de acabou, acabou. A gente precisa confiar, né? E continua aqui o Emmanuel: falemos de otimismo, cultivemos serviço, ensinemos confiança e exercitemos serenidade.
Ninguém espera sejamos remédio a toda angústia e rio a toda sede. Entretanto, à frente da sombra e da secura que atormentam os homens, cada um de nós pode ser a consolação do raio de luz e a bênção do copo d'água. É isso que a gente precisa olhar, né? Ninguém espera que a gente resolva, né? Seja a sua resolução para tudo. Remédio para toda angústia e rio para toda sede. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, não é? Eu tinha muito mais a falar sobre esse trecho, mas a hora está me perseguindo. A gente precisa ir para a gente fechar e poder responder as perguntas, né? Então, onde a gente vai encontrar sofrimento. E a gente tem que fazer o quê? Qual é o nosso papel de espíritas que já conhecemos, né? Qual é o caminho? Levar alegria, otimismo, esperança, testemunhar a nossa fé e a nossa confiança em Deus, não é? Mas vamos para o slide 12. E aqui é a recomendação final do capítulo da nossa Joana. Ela diz assim: alegrai-vos, propôs Jesus. É chegado até vós o reino de Deus. Este reino está dentro de nós, esperando ser descoberto e habitado. Aguarda-te, desafiador. Chegou até onde estás. Dá o teu passo em sua direção, penetra-o, deixa-te por ele preencher e alegra-te para sempre como herói que concluirá a luta. Gente, isso é muito lindo, né? Joana, o pessoal costuma dizer, poxa, Joana enfia o dedo lá na ferida. Ela faz isso, ela faz. Mas depois que ela já deu aquela chacoalhada, que ela enfiou o dedo na ferida, ela vem com essa fala, né? E em todos os capítulos a gente sempre encontra nas recomendações essa coisa linda de se ver, né? Que o reino de Deus está dentro de nós, está aguardando que a gente realize ele, não é? E é isso que ela chama para a gente, né? Enfrentar o desafio e realizar o reino de Deus dentro de nós, né? E deixa-te por ele preencher, né? E alegra-te para sempre como herói que concluirá a luta, né? Ela nos convoca, ela nos chama para a alegria de sermos plenos, né? Para essa realização de nos transformarmos quem somos, que por enquanto a gente está só, né, no projeto. Nós somos filhos de Deus, nós somos seus herdeiros, nós somos luz, né? Somos deuses, como Jesus falou. Né? Então, a gente precisa realizar isso. Né? Vamos ao 13. Aí Hamed, novamente, né? Em Renovando Atitudes, né? Lá no Viver com Naturalidade, ele diz assim: devemos sim viver no mundo com a consciência de que somos espíritos eternos, em crescimento e progresso. E de que o nosso ânimo de viver em sociedade depende de colocarmos em prática as nossas verdadeiras capacidades e vocações da alma. Lembremos-nos, contudo, de que a palavra ânimo quer dizer alma do latim animus, e de que devemos, cada um de nós, viver com alma no círculo social do mundo. Né? O que ele quer dizer com isso? Que o mundo precisa da nossa cooperação. Nós estamos fazendo o nosso trabalho pessoal de crescimento e o mundo precisa dessa nossa cooperação. Conforme nós nos desenvolvemos nossas potencialidades, nós contribuímos para o aperfeiçoamento da humanidade. É isso que ele diz para a gente, né? Então, para a gente viver com alegria cristã e gratidão pela oportunidade de estar aqui para realizarmos os nossos projetos e nos tornarmos melhores e, né, ajudarmos nesse aperfeiçoamento da humanidade. Vamos ao 14? Correndo um pouquinho por causa do tempo, né? E aí a gente encontra Vinícius, que eu também gosto de usar muito, nas pegadas do mestre, no capítulo que ele fala de alegria de viver, né? Ele diz assim: da escolha, pois, do ideal que constitui objeto de nossas aspirações, tudo depende. Vinícius diz que da escolha do ideal depende, né? Dessa escolha do ideal, o objeto, tudo depende. A alegria de viver vem do ideal. Ela não existe onde o ideal falece, visto como este é o manancial que a sustenta. Então, quando a gente entra naquele processo de tristeza e deprime, a gente não realiza esse ideal. O ideal falece e aí, né, a alegria de viver não existe. Quando este seca, a vida morre, porque não há vida onde não há alegria de viver.
A vida há de ser vivida com prazer, seja qual for a emergência em que nos encontremos. Transcorra ela num palácio ou numa tapera, no fastígio do poder ou na obscuridade extrema. Vejam vocês, né? Tão presente e atual, né? A vida há de ser vivida com prazer, seja qual for a emergência em que nos encontremos, né? E nós estamos passando por um momento de grande emergência. Transcorra ela no palácio ou numa tapera, no fastígio do poder ou na obscuridade, nós precisamos realizar esse ideal. E o ideal que ele fala aqui é esse ideal de espíritos que somos e que estamos nesse processo de plenitude. É esse o ideal que ele fala. Claro que ele menciona também no capítulo sobre os ideais da gente enquanto encarnados, mas o que ele realmente chama atenção é para esse ideal de espíritos que somos, né? De crescimento, de progresso, de caminho para a plenitude, né? Para a pureza. Vamos para o 15. E aí, Emmanuel, só tem 1 minuto que já estou passando, né? Em roteiro, Evangelho e Alegria, né? Ele diz assim: o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra, né? Jesus veio trazer para a gente, mostrar para a gente como a gente ser feliz, como sermos alegres, ter a alegria de viver. O Sermão da Montanha é o hino das bem-aventuranças, né? Jesus trouxe para a gente o caminho, né? Da alegria, da felicidade. Desdobra-se o apostolado da Boa Nova no clima da alegria perfeita, Jesus, né? Plenitude. E ainda do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção dos séculos sem fim. Né? Olha só que coisa linda, né? Na cruz, Jesus nos deixou a certeza, né? A certeza da imortalidade e da vida que estua abundante pela eternidade. Não é? Então, ele, na cruz, em sofrimento, ele mostrou para a gente, ó, o reino que espera por vocês, né? Está aqui o reino, né? E esse reino que a gente tem que realizar dentro de nós, né? E Jesus, né, veio trazendo isso para a gente. E que nós agora possamos compreender, né? Qual foi realmente a mensagem do mestre para nós, né? Qual o caminho a seguir. É só seguir Jesus, na verdade, né? Só seguir Jesus. E lá no 16, que é o já acabamos assim o conteúdo propriamente, está lá um lembretezinho para todos nós que a mensagem de Jesus é toda feita de alegria, né? É uma fala de Joana, não é? E é isso mesmo, a mensagem de Jesus é toda feita de alegria, né? Precisamos aprender a viver alegremente, em que situação estivermos, como disse Vinícius, né? Bom, gente, então, desculpe um pouquinho corrido no final para a gente ter tempo de fazer as nossas, dar tempo das nossas perguntas, né? E aí, eu vou voltar aqui, né? Porque eu não esqueci da Raquel. A Raquel colocou o seguinte, né? Que nós entendemos que o social... Espera aí que apareceu um negócio aqui cobrindo. Sai daí. Nós entendemos que o social é necessário, mas a sociedade está muito doente. Realmente você tem razão. Né? A gente vê o quanto ainda estamos doentes. E é difícil lidar com as almas ignorantes. É difícil, né? Eu fiz até esse comentário agora mesmo, né? Como está difícil, né? Como a gente está precisando esforçar-se um pouco mais para não entrar, né, num processo de julgamento, de condenação desses irmãos que ainda não compreenderam. Muitos irmãos ainda, né, que não compreenderam. E está difícil até para quem já tem alguma informação. Os espíritas, né, a doutrina é toda fechadinha, né? Para qualquer situação você encontra lá o aconselhamento, né? Só que tem momento para nós que ainda estamos nesse momento evolutivo nosso,
muitas coisas para nós ainda é muito difícil, como diz a Raquel. Lidar com pessoas ignorantes, né? Como a gente como lidar com eles, como se proteger, né? Como é que a gente tem que se proteger disso? Buscar estar sempre numa boa sintonia. Como é que a gente faz isso? Nos distanciando de notícias ruins, né? Não vamos nos alienar, né? Naquele negócio, não quero saber de nada, o mundo se exploda. Não, não é nos alienarmos. A gente pode, né, num momento determinado do dia, tomar conhecimento do que está acontecendo. Claro, a gente está no mundo, tem que saber o que está acontecendo. Mas não ficar se alimentando de tanta notícia ruim, ficar o tempo todo nisso, notícia ruim, é o jornal desse, é o jornal daquele, né? Lidar com as pessoas, com as almas ignorantes. Essa talvez seja a parte mais difícil para todos nós, né? Mas a gente precisa fazer um esforço dobrado, né? Quando eu me vejo nessa situação, que eu começo lá, né? Os pensamentos, isso, aquilo, fulano, eu entro em oração, eu busco um livro, eu busco alguma coisa que me distraia daquilo ali, me distraia, né? Daquele momento, daquela coisa, fico pensando assim, é um irmão que nem eu, né? É um filho de Deus como eu, ainda não conseguiu alcançar o entendimento, está no tempo dele, cada um tem seu ritmo. Eu vou buscando, né, justificativas para aquele companheiro, porque senão a gente entra mesmo na bulha, né? A gente briga, a gente discute, a gente xinga, e isso não faz bem para ninguém, principalmente para nós mesmos que estamos tentando, né, fazer o nosso processo de crescimento, né, de progresso, nos fazermos pessoas melhores, espíritos melhores, né, a gente precisa fazer um esforço extra, né? É hábito, é hábito. Tanto a gente faz o esforço e repete o comportamento que ele acaba internalizando. Então, é isso que o momento é um momento raro, difícil, difícil, difícil mesmo, Raquel. Mas a gente precisa, né, buscar manter a nossa frequência vibratória, né? Pois já está difícil, desencarne coletivo, muito desespero, muita inconformação, muito xingamento, porque a hora é uma coisa e outra que surge. Então, se a gente entrar na mesma faixa vibratória desses companheiros, o que acontece? A gente acaba sintonizando com aqueles que estão do outro lado, que também estão vibrando baixo e pronto. Aí faz aquele bolo e é prejuízo para todo mundo, para nós e para esses companheiros que precisam de ajuda, precisam de oração, né? Precisam de prece para que possam também sair daquele estado. Então, vamos tentar o máximo que pudermos manter a nossa frequência vibratória em boa situação, né? Em boa sintonia, para não atrair os companheiros, né? E ajudarmos com nossas orações, com as nossas vibrações positivas, né? A psicosfera do planeta, que está pesada e está precisando muito das nossas orações, né? Aí a Zizi aqui falou assim: só posso mudar aquilo que está sobre o meu controle, o outro só vai mudar se quiser e quando quiser. É isso mesmo, a gente só tem controle sobre a nossa própria mudança e às vezes a gente tem dificuldade. A gente só pode mudar a gente mesmo. O outro vai mudar, se quiser mudar, no momento dele, não é? A gente precisa respeitar o ritmo de cada um. E é uma coisa interessante que quando a gente se modifica, acaba percebendo mais adiante a mudança do outro também. A gente se preocupa na nossa mudança e o nosso exemplo acaba irradiando e ajudando outros em seus processos de transformação também, de crescimento, né? Então, a gente precisa estar atento para essas coisas, como a própria Zizi fala, nós permitimos o sofrimento. Se a gente se mantém em baixa frequência, né? Em pensamentos negativos, para baixo, tristes, né? Sem pensar no tudo que a gente tem de bom, né? Tudo que a gente recebeu gratuitamente da generosidade divina, né? A gente entra nesse sofrimento atroz, a gente precisa pensar em tudo que a gente tem de bom, né? Saúde,
saúde, num momento difícil como a gente está passando, a gente está, né, tantos irmãos adoecendo, precisando de médico, outros morrendo, e a gente está saudável. Alimento na mesa, pode ficar em casa. Olha só, a gente tem que parar e pensar naquilo que tem de bom. Vamos pensar nas coisas boas, né? E não nos deixar envolver pelo sofrimento. E a mudança do outro é a mudança do outro, né? Eu lembro sempre de uma historinha, já devo ter contado 500 mil vezes, né? Da mocinha chinesa que casou e detestava a sogra, né? Porque a sogra mandava muito nela. E parece que é de praxe lá na Ásia, o negócio, a sogra parece que tem um poder extra na família, alguma coisa assim, e ela odiava a sogra, né? Não se dava bem com a sogra, aí procurou lá uma criatura que mexia com ervas e lá e pediu um veneno para matar a sogra, né? Aí a criatura que ela procurou deu a ela lá um conteúdo e falou: você tem que fazer de pouquinho em pouquinho cada dia, porque se ela morrer de uma vez, o nego vai desconfiar de você. Então você bota de pouquinho em pouquinho, né? Mas enquanto você vai fazendo isso, você tem que mudar o seu comportamento, porque o seu comportamento também vai fazer com que desconfiem de você. Então você tem que mudar o seu comportamento, tratá-la bem e tal. E foi o que ela fez, começou a botar uma gotinha de cada vez e tratar a sogra muito bem. Quando ela começou a tratar a sogra bem, a sogra começou a tratá-la muito bem também. E o que aconteceu? Se aproximaram, se compreenderam. E aí ela, desesperada, foi procurar lá o curandeiro, sei lá como é que chama lá, para dizer que não queria que para ele dar um remédio, que ela não queria que a sogra morresse, que ela amava a sogra, que ela era uma boa pessoa. E aí, né, o companheiro virou para ela e falou assim: olha só, não se preocupe, não tinha veneno nenhum naquele frasco, né? O que eu queria é que você percebesse, né, que no momento que você mudasse o seu comportamento, você fizesse a sua mudança, a situação mudaria. E não deu outra, mudou, né? E ela ficou muito feliz, né? E a moral da história é essa mesmo, né? Como disse, a gente não muda o outro, a gente muda a gente, né? E o outro vai mudar no tempo dele, se ele quiser mudar, né? Mas a nossa mudança serve de exemplo e acaba irradiando, né, e encontrando outras pessoas que olham para a gente e acabam se espelhando, não é isso? A Vanessa está perguntando a disponível a gravação desse grupo de estudo. Estamos providenciando, Vanessa, nós vamos providenciar um canal do YouTube e nós avisaremos quando tudo estiver disponível, tá bom? A Beth aqui, Beth Bastos, falando que precisamos não entrar nesse processo de julgamento, que é um vício que a gente tem, né? E a gente precisa combater, realmente não julgar, porque é só a gente pensar, né? Como a gente agiria no lugar do outro? Será que eu faria diferente? Faria melhor? Então, é uma reflexão boa, né? Quando a gente parte para o julgamento. Aí o Silvino colocou aqui: se hoje nos incomoda o não entendimento das almas ignorantes, precisamos lembrar que em outro tempo nós também éramos muito ignorantes. Uma boa reflexão, né? Porque se hoje a gente já está entendendo um pouquinho melhor, para trás a gente passou pelo período da ignorância também. Muito bem lembrado. A Raquel falou: haja oração, realmente, haja oração. Nesse momento, então, haja oração mesmo. O Silvino falando, manter a frequência vibratória não é fácil, mas é o melhor remédio, realmente é o melhor remédio, né? A gente precisa nesse momento tão difícil. Ó, já tem uma informação aqui, colocaremos as gravações em um canal do YouTube da Casa João Batista, serão avisados em breve. Uhum. Oração, principalmente pelos governantes desse nosso planeta, com certeza fazem parte das minhas orações diárias, especialmente do Brasil, né? Porque a gente, em termos de política, nós estamos muito cheios de problemas, fazem parte das minhas orações diretas, e peço para qualquer um que fale comigo, eu peço, ó, oração. Bom, são 20h58. Claudinha, você quer falar alguma coisa? Só agradecer nesse momento maravilhoso, esse estudo maravilhoso.
Tá bom. Então, vamos fazer a nossa prece, né? Antes da prece, a gente lembra que semana que vem vamos para o... Espera aí que eu esqueci qual é o próximo capítulo. Jesus e Coragem, na próxima semana, que é bem bacana também, né? Então, na semana que vem, Jesus e Coragem. Então, vamos elevar os nossos pensamentos e fazer a nossa prece de agradecimento a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, a querida benfeitora Joana, a João Batista, por nos dar essa oportunidade de encontro, de aprendizado e de transformação. Agradecer pelo que somos, pelo que temos, por já compreendermos um tantinho das nossas responsabilidades de espíritos em jornada de evolução. E pedir, porque o Pai sabe que nós ainda somos pedintes. Pedir ao Pai, a Jesus, a Joana, nossa querida benfeitora, a João Batista, aos nossos anjos guardiães, aos bons espíritos que nos assistem, que são tantos amigos, pedir que eles estejam conosco em todas as horas, fortalecendo em nós os nossos propósitos de crescimento e de progresso, nos dando força e coragem nesse momento grave em que o planeta Terra está passando, em que o Brasil está passando, para que possamos contribuir de maneira efetiva para que todo esse problema, todo esse momento difícil passe brevemente. Que as nossas orações, as nossas vibrações de amor, de confiança, de fé em Deus possam ajudar na psicosfera do planeta, na limpeza da psicosfera do planeta, possam ajudar os espíritos abnegados que estão trabalhando incansavelmente a nosso favor, e que nós possamos também dar a nossa cota de ajuda durante o sono físico, que possamos dar um pouquinho do pouquinho que temos ainda, né? Possamos oferecer, possamos ser levados durante o sono físico, aonde possamos ser úteis, porque o trabalho é muito grande, nesse momento tão grave da humanidade. Então, Pai querido, nos fortalece, nos dá coragem, nos dá força para continuar na nossa luta de crescimento, de individuação, de alcançarmos a plenitude que nos espera, a felicidade plena que nos espera. Que possamos ter a companhia desses amigos em todas as horas. Assim seja, graças a Deus.